graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde para todos vocês, boa quinta-feira. Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, amém? A graça de Deus é suficiente. Vamos falar da graça de Deus dentro desse contexto aqui, né, que Paulo nos traz aqui no livro de 2 Coríntios, amém? Então vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um louvor, vamos nos alegrar na presença dEle. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Podemos dizer que Deus, Ele está cuidando de tudo, com toda certeza. Nada foge do controle de Deus, amém? Amém. Então, vamos orar, vamos consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, consagramos a Ti, Senhor, este momento de oração, de louvor, de palavra, Pai. Que a Tua palavra sirva para edificar, para consolar, exortar, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos derramar na Tua presença, nos alegrar na Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra possa nos fortalecer, possa nos edificar. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos corações hoje aqui nesta tarde, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos guarda, nos protege, nos ensina nesta tarde, Senhor. Amém? Amém. Amém? Então, gente, vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 ao 10. Amém? Abaixa o fogo aqui. Então, vamos ler aqui. Versículo 7 do capítulo 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Amém. Isso está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, né? E Paulo
esse trecho aqui fala da visão de Paulo, amém? Então, Paulo aqui está falando, né, que Jesus, nosso Senhor Jesus, Deus deu muitas visões a ele, revelações, visões, mas que ele estava procurando, né, não se exaltar por causa dessas visões, porque normalmente nós seres humanos às vezes queremos nos gloriar, nos exaltar naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Mas aqui Paulo está falando, né? Deus permitiu que um espinho fosse colocado na carne dele, para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações de Deus. Então, esse versículo, ele é muito, né? Nós falamos muito que a graça de Deus nos basta. Mas será que nós sabemos realmente o contexto aqui em que Deus falou para Paulo, né? Que a graça dele basta? E o que nós entendemos pela graça de Deus? A graça nada mais é do que o auxílio, né? O auxílio divino. É Deus nos fortalecendo, é Deus nos capacitando, né? Através do auxílio dele, para nós aguentarmos, para nós perseverarmos, continuarmos a fazer para Deus aquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos que a trajetória de Paulo, ela não foi nada fácil. Nós sabemos que a conversão de Paulo foi algo extraordinário. Paulo teve um encontro com Jesus, né? Jesus, ele viu Jesus, ele falou com Jesus, então foi algo assim que mudou radicalmente a vida de Paulo. E Paulo passou de um fariseu perseguidor, conhecedor da lei, um fariseu que levava a lei ao pé da letra, né? E por isso ele perseguia muitos cristãos, né? Porque ele entendia muito da lei, mas ele era um religioso e ele tinha essa visão de perseguir para que a lei fosse cumprida. Então ele foi tremendamente tocado por Jesus, através da revelação. Jesus se revelou para ele. Foi forte, o testemunho de Paulo é muito forte. A trajetória dele é uma trajetória de pregação do evangelho. Então ele foi transformado de um perseguidor de cristãos a um pregador do evangelho. E não pensem que essa transformação radical que aconteceu na vida dele foi fácil. Não, não foi nada fácil. Porque Deus permitiu algumas coisas acontecer na vida dele, coisas que não foram boas, né? Um espinho, por exemplo, um espinho causa dor, um espinho causa sofrimento. Então, esse espinho que o texto está falando aqui, que foi um mensageiro que o atormentava, o mensageiro de Satanás, né? Ele está falando de oposições, de perseguições, de sofrimento, de angústias, né? Que ele passou nessa trajetória dele. Porque Paulo, ele foi pregando o evangelho e todo lugar onde ele ia, ele sofreu oposição, ele sofreu perseguição. Principalmente porque os discípulos também não acreditavam na conversão dele, nessa conversão que foi uma conversão radical, né? Ele conheceu Jesus, viu Jesus e já saiu pregando o evangelho, já se batizou, já se converteu, foi algo extraordinário. Então muitos não acreditavam. Então ele sofria oposições, ele sofria perseguições. Os próprios cristãos não acreditavam naquilo que ele estava pregando. Tinham medo dele, né? Por quê? Porque ele perseguiu a muitos, ele perseguia para colocar na cadeia, né? Para colocar os cristãos em sofrimento. Então Paulo, ele está aqui dizendo, eu orei 3 vezes ao Senhor, eu roguei ao Senhor, eu orei para que o Senhor tirasse de mim. Mas o Senhor disse para ele, Deus disse para ele, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na fraqueza. Então, muitas vezes nós vamos sofrer oposições, muitas vezes nós vamos passar por perseguições, muitas vezes nós vamos passar por injúrias, por insultos, calúnias, difamações. E o texto aqui mesmo está dizendo, ó, ele diz, eu me regozijo, ou seja, eu me alegro. Eu preciso me alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Então, essa graça é a ajuda de Deus, é o auxílio de Deus, é a capacitação de Deus, é a força que vem de Deus, né? Então, quando ele estava fraco, era aí que Deus estava derramando sobre ele
a ajuda, o auxílio que ele precisava. Será que quando nós estamos fortes nós procuramos a Deus? Não, é no momento da nossa fraqueza, é no momento da angústia, é no momento da perseguição. E Deus está dizendo para ele: Paulo, eu não vou tirar o espinho, Paulo, o espinho vai permanecer aí te incomodando, te perturbando. Muitos vão continuar te insultando, vai continuar sendo perseguido, mas continua. Continua, porque é na tua fraqueza que eu vou te fortalecer, é na tua fraqueza que eu vou te capacitar. Eu basto. A minha graça me basta, a minha presença na tua vida basta. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos facilidade, mas será que se Deus tirar tudo aquilo que nós estamos pedindo para Ele tirar, nós vamos ser impulsionados pelo quê? Porque muitas vezes estamos paralisados, no nosso chamado, na nossa vida com Deus, estamos paralisados, estamos parados, não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, às vezes, a perseguição, a resistência, as oposições, os insultos, tudo isso vem para nos impulsionar, né? Deus usa essas coisas para nos impulsionar. Deus usa aquilo que nos cutuca, que nos machuca, que nos fere para nos impulsionar. E Ele vai derramando do favor dele sobre as nossas vidas. Então, o favor de Deus não é algo que nós merecemos o favor de Deus. Nós não merecemos. Deus, ele derrama da graça dele sobre as nossas vidas, porque ele é um Deus generoso. Então, a graça de Deus, ela é o suficiente para nós. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque talvez nós ficássemos paralisados, perdidos, parados, porque, né, falta algo. Então, né, é que nem a vida de Jó. Satanás foi lá na presença de Deus e disse: eu quero fazer isso, isso e isso, e Deus permitiu. Então, o que Paulo está falando são permissões de Deus aqui, que eu entendo da palavra de Deus, que Deus falou ao meu coração. Tem coisas que eu vou permitir oposições, eu vou permitir sofrimento, eu vou permitir as angústias, as necessidades, mas se alegrem nisso, se regozijem nisso, porque é na fraqueza, é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e buscamos em Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite. A nossa força não está em nós, a nossa força vem dEle. Quantas e quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que dizem: nesta situação eu não sei de onde eu tirei força, porque a força ela vem do alto, a força vem de Cristo. Então a graça de Deus vai bastar para nós. A graça de Deus basta, é isso que Deus está dizendo para Paulo. Paulo, continua caminhando, continua pregando, continua fazendo, mesmo estando fraco, porque quando tu tá fraco é que tu tá forte, porque daí eu tô contigo, tu tá indo no meu poder, tu tá indo no meu impulso, tu tá indo na força que eu tô te dando. Tu tá indo na direção que tu precisa ir. Então, tem coisas que Deus irá permitir, né? E Paulo passou por perseguições, e ele mesmo diz no texto: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza das revelações. Então, às vezes Deus, ele permite as dificuldades, as necessidades, e Paulo passou todo tipo de necessidade. Ele foi preso, passou fome, ele passou frio, ele passou por perseguição, ele sofreu naufrágio. Então, a história dele, né? E ele foi pregando pelo mundo aí, ele foi pregando, abriu muitas igrejas, pregou para muitas pessoas se converteram. Então o ministério dele era um ministério forte, ele era um homem que tinha testemunho, que tinha o poder de Deus acompanhando ele. Mas normal que tivesse as dificuldades, as oposições, as perseguições, e calúnias e difamações também, porque muitos apontavam que ele não era aquele homem que demonstrava ser, porque era um perseguidor, né? Muitos olhavam para o passado de Paulo e ele teve muita dificuldade, né? Mas ele se alegrava em todas elas, porque ele se fortalecia em Deus. A força de Deus o ajudava a superar todas as situações. Então, a palavra de hoje é que nós venhamos a buscar Deus nas nossas fraquezas. Quando nós estivermos fracos, né? Estivermos nos sentindo fracos, que nós venhamos a nos fortalecer em Deus, né? Então não é pela nossa força, porque tem situações que nós passamos na nossa vida que a gente diz: Deus, ajuda aqui porque eu não tenho condições de aguentar isso. E nós às vezes vamos passando, né? No vale ou no monte,
eu adorarei. Então adore o Senhor, mesmo estando passando por dificuldade, por perseguição, por necessidade, por oposições. Adore ao Senhor, né? Adore a Ele na sua fraqueza, no seu momento de angústia, porque a graça dele vai sendo derramada sobre nós. E é quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Porque Ele está conosco e Ele é um Deus forte. Ele é um Deus que nos fortalece. Ele é um Deus que nos capacita para seguir em frente, para vencer as dificuldades, para nós prevalecermos, para nós vencermos. Amém? Gosto muito desse texto, dessa palavra, porque também me fortalece. Fortalece a mim, fortalece a você, né? Porque nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos nos manter humilde, confiar em Deus e permanecer na presença dele. Então, nós ficamos fortes quando nós estamos confiando em Deus, quando nós estamos buscando Ele, quando nós estivermos fracos. E Ele vai nos aperfeiçoar. Nós temos fraquezas? Temos muitas fraquezas. Muitas vezes a dificuldade vem e a gente já está clamando, meu Deus, me tira dessa dificuldade, Jesus, não era isso que eu queria. E nós somos fracos assim mesmo, não é? Às vezes a gente ora e diz, Deus, tira esse negócio da minha vida, não aguento mais, tá na situação de Paulo aqui. Tira esse espinho da minha carne, tira essa coisa que me atormenta, que complica a minha vida. E Deus não permite, né? Porque não é o que Ele precisa para nos capacitar, para nos impulsionar, para nos acelerar e tá na presença dEle. Porque se tivesse tudo bem, talvez eu nem estivesse procurando Deus, talvez eu nem estivesse orando tanto, não estivesse buscando tanto. Então aproveitemos então o momento da angústia, o momento da aflição, o momento da perseguição, o momento da injúria e se alegre no Senhor. Se você está fraco, se sentindo fraco, oprimido, perseguido, não sei qual é a situação, está em necessidade, é hora de buscar ao Senhor, de buscar se fortalecer nele, de buscar a graça dele, porque a minha graça é o suficiente, te diz o Senhor hoje, neste dia, nesta tarde, amém? Então, o inimigo pode ter colocado esse espinho na carne dele, mas Deus permitiu. E Ele permite, irmãos, nós passarmos por muitas coisas, porque Deus é a nossa força. É do alto que vem a nossa força. Talvez Paulo tivesse sucumbido, né, a essas perseguições, a essas prisões. Muitas vezes foi perseguido por pessoas que queriam matar ele, mas ele não sucumbiu, porque a graça de Deus fortaleceu ele para que ele permanecesse pregando o evangelho, para que ele permanecesse divulgando a palavra de Deus nos quatro cantos. Amém? E foi um ministério importante, foi um ministério forte. Glórias a Deus. Amém? Então, 3 coisas nós precisamos guardar. Permanecermos humildes, né, na presença dele. Invocando sempre a força dele, né, na nossa fraqueza. A força de Deus, que é a força dele, que nos aperfeiçoa, que nos capacita a seguir em frente. E nos alegrando diante das nossas fraquezas, para que o poder de Deus venha nos impulsionar, para que o poder de Deus venha nos fortalecer em Cristo. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. E sob suas asas você encontrará refúgio. Me perdi aqui, gente, desculpa. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito,
para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na angústia, na adversidade, estarei com ele. Olha só, na adversidade ele estará conosco. Se nós clamarmos a ele, né? Ele vai nos dar a resposta. E eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ouvindo a palavra dele, né, irmãos? Porque em muitos lugares aí nós sabemos que as perseguições são fortes, tem lugares que as pessoas não podem mais nem ter Bíblia na mão, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus porque a palavra dele nos fortalece todos os dias, amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de divulgação do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, protege, guarda, livra cada vida, cada família que aqui está, Senhor. Cura, libertação, que o Senhor possa derramar, Senhor, do Teu alívio, do Teu auxílio, da Tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar que a Tua graça é suficiente para nós, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Que nós possamos, Senhor, diante da Tua presença, declarar, Pai, que somos fracos, que nós precisamos, sim, do Teu auxílio, da Tua ajuda, que nós precisamos, sim, ser fortalecidos pela força que vem do alto, que vem de Ti. Nós sabemos que o Senhor é um Deus generoso, Pai, que o Senhor não deixa ninguém sem ajuda, sem auxílio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão se às vezes nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Nós somos falhos, mas estamos procurando o Teu rosto, a Tua face, Teu auxílio, a Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a nos vangloriar daquilo que nós fizemos na Tua obra, daquilo que nós fazemos em Teu nome, Senhor. Porque a glória é Tua, a honra é Tua, e o Senhor não divide isso com ninguém. Que nós possamos, Pai, compreender esta palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender, Senhor, que a presença, a Tua presença nas nossas vidas é algo imprescindível, algo que nós precisamos para todo sempre, Senhor. Ó Pai, que nós não venhamos a ficar caídos, nem iludidos, nem fracos na fé, Senhor. Que nós, Senhor, nós possamos nos fortificar, nos fortalecer na Tua força, a força que vem de Ti, Senhor. Fortalece, Pai, aqueles que estão fracos. Ajuda eles, Senhor, a vencer as oposições, os tormentos, as dores, as perseguições, os sofrimentos, Pai. Que toda resistência espiritual, em nome de Jesus, caia por terra. Que tudo aquilo que o inimigo planeja contra a vida dos Teus filhos caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos estar humildes e perseverantes na Tua obra, Senhor, buscando sempre a Tua presença, porque ela basta para nós. Senhor, nos fortalece por meio da Tua presença. É no Teu poder que nós queremos andar, no Teu impulso que nós queremos caminhar, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos a compreender isso, que o Senhor é o que basta, a Tua força é o que basta, a Tua presença nos basta, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém, Amém. E amém. Amém, irmãos? Então, guarda aí essa palavra, essa é a palavra do dia, fique meditando nela, lê lá o capítulo todo, que a vida de Paulo, o ministério dele é algo impressionante, amém? Amém. Nós venhamos então nos fortalecer, né? Através dessa palavra, uma palavra que com certeza traz força e força que vem de Deus para a nossa vida, amém? Amamos vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz. Até a próxima.